Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tá Explicando Ciências. No vídeo de hoje eu vou te dar todas as orientações para você não ficar com nenhuma dúvida em como desenvolver um trabalho escrito escolar. Afinal, você está no Fundamental 2 Ensino Médio e a gente não pode, entregar aquele trabalho com glitter, cheio de foto na capa. A gente agora tem algumas regras que nós precisamos seguir. Então depois da vinheta eu vou te contar tudinho. Bora lá? Bom, e antes de eu apresentar para vocês todas as regras que compõem um trabalho escolar, eu preciso explicar para quem é este vídeo, qual o público-alvo, Quem deve estar aí do outro lado da telinha. Afinal, existem vários vídeos aqui no YouTube que vão falar um pouquinho a respeito dessas regras em trabalhos. Só que esse vídeo é especificamente para você, aluno que está no Ensino Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, e aluno também no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, se você do outro lado está dentro dessa categoria, este vídeo é para você. Se você é de graduação, pode procurar outro vídeo. Por quê? Nesse momento eu vou trazer essas regras, dos trabalhos escolares destinado a alunos da educação básica. Na graduação tem um pouquinho a mais, de coisas ali, de detalhes, que é muito importante você estar ciente. Então, se você aí é de graduação, esse vídeo pode até te dar um geral, mas tem coisas mais específicas para vocês, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, por que eu não posso fazer um trabalho, que eu coloque uma capa linda, que eu coloque glitter? Afinal, eu comprei tanto material bonito, por que eu não posso usar para fazer um trabalho? E por que, principalmente, eu não posso fazer uma capa escrito trabalho de ciências? Bom, gente, é o seguinte, a escola, ela tá aqui, com a função de te preparar para o futuro. E no futuro, eu imagino que vocês queiram fazer aí uma faculdade, Quem sabe uma especialização. E todos esses trabalhos que nós temos aí nessa etapa de vida, que é a graduação e especialização, elas seguem algumas regras de trabalho. E quem inventou essas regras? Eu, professora Thaís? Não. Foi a ABNT, que é o órgão responsável por desenvolver essas regras. E ela é válida, gente, para todo mundo aqui do Brasil, tá? Nós aqui seguimos a ABNT. Ah, lá no Japão, lá na Coreia, lá nos Estados Unidos, eles seguem a ABNT? Não. Existem aí outras associações que fazem normas, que aí tem várias aí, a gente não cabe aqui nesse vídeo te explicar todas, mas sim, existem outras além da ABNT. Mas aqui o seu professor vai cobrar a ABNT, então vamos seguir aqui, tá? Então, só para dizer que não fui eu que inventei essas regrinhas. Então, a partir de hoje, gente, sim, não existe a possibilidade, se você está no Fundamental 2 e médio, de fazer um trabalho escrito trabalho de geografia, trabalho de ciência, trabalho de matemática. Não, você precisa dar um título para esse trabalho, um subtítulo para esse trabalho. Então, é exatamente por isso que eu estou aqui, porque hoje eu vou te ensinar passo a passo de como que você vai criar este trabalho, tá bom? Então, vamos lá para a gente ver quais as características principais que você vai precisar aí, e eu trouxe para vocês todos os elementos que devem compor um trabalho, tá? Então eu vou elencar cada um deles aqui com vocês e depois a gente vai para a prática, Afinal, não tô aqui só para dar teoria, eu quero que você saia desse vídeo ali 100% apto a desenvolver um trabalho assim, maravilhoso, que vai fazer você tirar o 10 merecido. Então eu vou elencar todos os pontos aqui, depois a gente vai lá para o Word que eu vou explicar como que você vai fazer de maneira prática, beleza? Bom, então o primeiro ponto é a capa. Lembra que eu falei para vocês estão no Fundamental 2 e médio, agora capas coloridas, com imagens, glitter, margem, a gente não utiliza mais, perfeito? Então não esquece disso aí. Agora a gente vai pensar num título bacana. Ao invés de escrever trabalho de ciências, não, vamos pensar um título que se relaciona à minha pesquisa, Tem tantas possibilidades e eu vou ajudar vocês aí quando a gente for na parte prática, dar algumas dicas aí que podem inspirar vocês. Então, a capa, ela vai ter um modelo, tá? Ai, professora, mas fica tão feio. Ah, mas não fica bonito. Pois é, gente, temos que seguir as regrinhas da ABNT. Então, assim, ao longo do tempo você vai ver que é bonito esse padrão, é bacana, Quem lê se organiza melhor, porque às vezes uma capa toda poluída, cheia de coisa, parece que a gente não entende nada. Então, essas normas, você vai ver que aos poucos você vai se acostumando com ela, tá bom? Segundo ponto é a folha de rosto. A folha de rosto é como se fosse uma extensão da capa. E ele vai dar mais algumas informações além da capa. Vocês vão ver na parte prática do que eu tô falando, tá? Vocês vão ver, vai dar para entender certinho.
Bom, o terceiro ponto é um sumário. Você está muito acostumado em relação ao sumário. Se você abrir o seu livro didático, sua apostila, você vai ver aí o sumário, que vai elencar ali os tópicos que você vai ver em cada página aí do livro, em cada capítulo, né? Ao invés de você percorrer tudo, você olha lá no sumário e você vê a página. Aí você vai falar assim, mas professora, o meu trabalho não vai ter nem 10 páginas. Por que eu vou, né, elencar as páginas? A gente está se preparando para esse tipo e modelo de trabalho. Então, é importante fazer esse sumário. Por mais que seu trabalho tenha, né, 10 páginas e você coloca ali sempre, né, repete, por exemplo, introdução e objetivo, tá na mesma página? Tá tudo bem, você tá treinando esse tipo de modelo. Então, não tem problema, tá? Agora, se sua professora, né, não solicitou sumário, aí você nem precisa fazer. Mas se ela não falou nada, coloque sumário, porque aí sua moral vai aumentar. Ela fala, nossa, fulano colocou sumário, olha que legal, sabe? E em busca de algo além que o professor pede, sabe? Porque o professor sabe e sabe identificar também quando o aluno ele se esforça. Então, se não tiver essa obrigatoriedade, faz esse sumário, você vai ver. Depois você me conta aqui, você volta nesse vídeo para falar, tá? Já a introdução é uma parte do trabalho que o próprio nome já diz, você vai introduzir o tema ali para quem está lendo o seu trabalho. O que é essa introdução? É basicamente um resuminho para dizer o quão importante é esse estudo que você está fazendo. Então, uma pesquisa sobre a vacina. Bom, a gente sabe que a vacinação é super importante ali para a vida da população em geral, né, de todo o planeta. Então você pode contextualizar aqui a importância da vacinação aí referente ao Covid-19 ou a dengue, né, que é essa nova vacina Qdenga está vindo para o Brasil em 2024. Então você pode contextualizar da importância, né, da movimentação do governo em relação à vacinação. E aí você, na parte da sua pesquisa de fato, que é a história da vacinação, você aí vai elencar os anos, né, que foram importantes para o desenvolvimento da vacina, né, aspectos históricos. Então, você percebe que na introdução é basicamente um abre-alas. Do que você vai falar, né, na pesquisa? Qual que é a importância disso? Coloque sempre isso em mente. A introdução é um abre-alas. Você vai convencer o leitor de que a sua pesquisa tem muitas coisas importantes que ele precisa saber. E por que ele precisa saber? É na introdução que vai ter, porque você vai justificar o quão importante é o seu trabalho, perfeito? E ó, não vamos confundir introdução com a pesquisa de fato que você vai fazer. O que eu já peguei de trabalho que estava tudo misturado. Nossa, gente, então assim, eu quero que você entenda isso bem certinho aqui antes da gente ir para a próxima etapa. A introdução, como eu disse para vocês, é um abre-alas, é um resuminho da importância, justificando a importância do seu trabalho. Não é a sua pesquisa em si. Por exemplo, você não vai ficar falando na introdução que a vacina ela foi criada em tal. Não, na introdução você vai introduzir o tema, né? Você vai dar alguns aspectos importantes justificando o seu trabalho. Por isso que eu estou repetindo aqui tantas vezes. A introdução não tem nada a ver com o seu trabalho, né? A professora quer a história da vacina. Tá, é nessa parte agora do desenvolvimento que é o seu trabalho em si, beleza? Introdução é só abrir alas para você contextualizar. Por isso que é legal, às vezes, você vê algumas reportagens relacionadas à vacina. Coloca aí, reportagens vacina. E aí vai ter várias, né, informações novas sobre a vacina. O texto jornalístico ele vai te ajudar muito a justificar, né, essa importância do seu trabalho, né? Tem vários aspectos que vão te ajudar aí nessa justificativa da introdução, tá? Então, introdução, introduzir o tema, não falar do tema propriamente dito, tá? Dito isso, agora nós vamos para a próxima etapa, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é o seu trabalho em si, tá? É aqui que você vai falar todos os aspectos que a sua professora pediu. Sua professora pediu história da vacina. Então, a gente tem o quê? Datas importantes, né? Que aconteceram, coisas importantes para o desenvolvimento da vacina. Então, aqui você pode fazer tópicos. Às vezes, você não precisa fazer aquele textão. Sabe aquele textão corrido de 3, 4 páginas? É um pouco cansativo de ler, né? Você pode aí quebrar, né? Fazer sessões, né? Em relacionado, ó... esse autor foi importante para isso, esse autor foi importante para isso. E as sessões você pode dar
o nome dos autores, por exemplo, né? O nome dos pesquisadores que ajudaram a desenvolver as vacinas, porque não foi um só, né? Imagino que foram vários aí na sua pesquisa, você vai descobrir. Então, é importante você fazer a divisão, subdivisão desses tópicos aqui, tá? Então, o grande chão do seu trabalho tá no desenvolvimento, tá? É o seu trabalho de fato em si. Os demais são agregadores ao seu trabalho que tá na parte de desenvolvimento, tá bom? Bom, e aí nós vamos para a conclusão. E aí, desse trabalho, o que você concluiu? Olha, eu concluí que as vacinas são muito importantes, barari barará. Aí você vai concluir mesmo, né? Depois desse trabalho todo que você teve nesse trabalho, você concluiu algo, né? Você não vai sair de lá igual você começou o trabalho. Você vai sair diferente, com algumas informações novas, né? Algumas críticas ou sugestões em relação àquele tema. Então é aqui que você vai, né, colocar, porque o seu professor quer saber o que você aprendeu com isso. Então, por isso, a conclusão tem que ser muito bem feita, muito bem escrita, tá? Não é qualquer coisa que não. Tem que concluir aí de uma maneira ali, ó, pra arrematar e fechar tudo. É como se fosse o último laço ali do presente, tá bom? E por fim, as temidas referências bibliográficas. O que seriam referências? Ora, você ali fez a pesquisa da história da vacina e falou sobre vários pesquisadores. De onde você tirou isso? Sua cabeça? Eu imagino que não. Aqui estamos, né, no ano de 2024, temos muita tecnologia acessível, então eu tenho certeza que você vai pesquisar aí em algum site, em algum artigo, mas você vai pesquisar isso na internet. Antigamente, nos tempos dos maias, no meu tempo, a gente tinha que ir aos livros, às Barças, né? Então, o nosso método de pesquisa, nosso método de referência era outro do que temos hoje. Então, o professor ele quer saber da onde você tirou essas referências, né? Da onde? Quem falou isso para você? Então, precisa, dentro de todo o trabalho, escrever as referências. E aí que dá que a grande dificuldade de muitos alunos é escrever a referência. Afinal, como que eu coloco a referência? Tem muitas regrinhas ali, mas eu vou te explicar uma por uma, né, aqui nesse vídeo. Mas é importante você entender a estrutura dela. Uma vez que você entende a estrutura, gente, é mole, fácil, tá? É só no começo que parece que é muita coisa, mas depois que você entender a estrutura completa, você vai ver que vai ser fácil. Então agora nós vamos pro Word, porque afinal eu vou explicar para você todo o passo a passo de como a gente vai fazer isso na prática. Então bora lá pro Word. Chegamos aqui no Word e aí eu vou apresentar para vocês agora as regrinhas de fato, porque até agora eu expliquei a teoria, agora eu vou explicar como que você vai fazer na prática. Então a primeira coisa é escolher a fonte. Ah, professora, eu posso escolher qualquer fonte que eu quiser, qualquer tipo de letra? Não, no trabalho científico, né, segundo a BNT, você precisa usar aí um tipo de fonte, que é a Arial, tá? Então aqui você vai vir no seu Word, você vai escolher a Arial, tá bom? E aí o tamanho, pode ser qualquer tamanho? Não, tem que ser um tamanho específico. Você vai sempre usar o tamanho 12, tá? Então, tamanho 12, fonte Arial. Primeira coisa aí, já pega um caderno, um post-it, qualquer coisa e já anota essa informação. Sempre Arial 12, tá? Sempre nesse padrão. Bom, um segundo ponto aí é a legenda. Lembra que eu falei que você vai poder usar uma imagem no seu trabalho, né? Para exemplificar alguma coisa. E aí, em qualquer imagem, em qualquer quadro, em qualquer tabela que você for colocar no seu trabalho, você precisa de legenda, tá? E essa legenda, ela não vai estar escrita no tamanho 12. Vai estar em Arial ainda, mas é um tamanho menor, geralmente um tamanho 10, tá? Acho que já é o suficiente. Mas não esquece, em qualquer imagem, sempre tem que colocar a legenda embaixo, perfeito? Não vai esquecer, isso é um ponto importante. O terceiro ponto é o espaçamento, que é o espaçamento entre linhas 1,5. O que é o espaçamento, gente? Quando você vai escrevendo, as linhas, muitas vezes, elas vão ficar uma pertinho da outra. E aí, às vezes, você já reparou num texto que tem uma linha pertinho da outra, é muito ruim de ler? Pois bem, aqui, né, no trabalho científico, esse espaçamento entre uma linha e outra, ele tem que ter aí 1,5 de espaço. Mas, professora, aonde eu vou colocar esse 1,5 de espaço? Eu não sei.
Eu vou te explicar, mas já vou vir aqui já para mostrar para vocês onde que você vai aqui no Word. Você vai selecionar o seu texto e você vai vir aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui é o espaçamento e tem o espaçamento já certinho, que é o espaçamento 1,5, que é esse que você vai colocar aí no seu trabalho, tá? Então, espaçamento e espaçamento entre linhas. Depois vocês vão testando aí, fica muito pertinho, 1,15, né? Fica um pouquinho mais separado, mas 1,5 é o padrão aí dentro do espaçamento de linha e outro, tá bom? Aí nós vamos para o alinhamento justificado. Gente, essa parte é o que me deixa mais doida quando eu pego aqui trabalho, em que o texto, ele meio que faz uma escada. O texto, ele não começa aqui no parágrafo e termina certinho, né? Ele vai fazendo uma escadinha assim. Depois eu vou mostrar para vocês, né, daqui a pouco. Ele vai uma escadinha aqui. Gente, o texto tem que ser justificado. O que isso quer dizer? O texto, ele tem que estar alinhado. E aí, onde você vai vir aqui para, né, selecionar esse justificado, ó. Aqui do lado tem o espaçamento, lembra que eu mostrei para vocês. Aqui tem o justificado, ali ó, já até apareceu o quadradinho, justificar. Distribuir o texto uniformemente entre as margens. O texto justificado proporciona bordas limpas e nítidas ao documento, criando uma aparência mais elegante. Você quer que seu trabalho seja elegante e bonito, né, gente? Então, sim, por favor, justifique tudo, tá? Mas esse não é a justificativa da introdução que eu falei para vocês. A justificativa é a estrutura da margem, tá bom? Não me esquece. Então, ó, falamos de fonte, de tamanho, da legenda, né, das imagens, do espaçamento, né, entre as linhas e falamos justificado. Assim, esse é o primórdio. Já anotou aí? Não esquece isso, tá? E ó, não vale só para esse modelo, não. Às vezes você quer fazer uma pesquisa mais simples, que só tem que escrever alguma coisa que a sua professora pediu. Usa isso aqui que eu falei, usa essa formatação. Não vai me entregar um negócio aqui, ó, essa escadinha caindo. Deixa tudo justificadinho, tá? O parágrafo, um recuo de 1,5 e aí é o seguinte, no seu teclado aí tem uma tecla escrito Tab. Se você der esse Tab, ele já vai dar esse espaçamento de 1,5, tá? Que é a formação do parágrafo. Importante dizer, este vídeo tá aqui no meu canal, tá explicando ciências, certo? Mas esse trabalho não é só para disciplina de ciências, ele serve para todos, tá? Aqui eu tô mostrando a estrutura aqui do texto, né, e da formatação. Eu dei o exemplo da vacina, mas você pode fazer com todos os outros temas, perfeito? O que seria essa margem? Lembra que lá no Fundamental 1 você pegava sua régua, né, media ali para fazer a margem, né, às vezes de canetinha e fazia com todas as outras folhas? Pois bem, aqui no Word tem essa margem também. Você vai vir onde, né, para identificar essa margem? Em Layout, ó, aqui em cima, Layout, e aqui em Margens, ó. E aí já tem algumas margens pré-programadas. Então, é só você deixar essa normal que tá perfeito. Se você colocar estreita, né, vai ficar bem estreitinha a margem. Mas é que a gente usa, né, tanto em trabalhos de faculdade, né, pós-graduação, a gente sempre usa aí o padrão normal. Então, já verifica aí se no seu Word tá o normal. E é isso aí. Geralmente tá, mas é sempre bom conferir, né? Numerar as páginas, né? Às vezes o professor não solicita, lembra que eu falei? Se o seu trabalho for um trabalho mais rapidinho, não precisa fazer um sumário, tá? Se você fizer um sumário, você tem que numerar as páginas obrigatoriamente, porque o sumário, ele se baseia em procurar por páginas. Então, se você não fizer sumário, você não precisa enumerar as páginas, tá bom? Então, fica aí a critério seu e do seu professor. E agora vamos para os elementos de um trabalho, né, no Word, como eu falei para vocês, a gente já falou desses elementos por tópicos e agora eu vou mostrar eles todo no Word para vocês. E como vocês já sabem, os primeiros elementos a compor um trabalho escolar é a capa e a folha de rosto. Então, aqui estão elas, tá? Gente, é muito básico. E quais são as informações que você vai precisar colocar em cada um deles? Ó, então a primeira coisa que é o nome da escola. Se você tiver a logo da escola, você pode colocar aqui também, tá? Mas uma logo ali pequenininha, tá? Não vai colocar uma logo que vai ocupando a página inteira, tá? Você pode colocar aqui embaixo, né? Se ela é só Fundamental 2 e médio ou é profissionalizante. Então, é basicamente os segmentos que o colégio atua, tá? E aí você vai colocar o título e o subtítulo do seu tema. Aqui, mais uma vez, batendo na tecla aí da história da vacina. Então, aqui, em negrito, perceba, eu coloquei o título.
e coloquei 2 pontos. E logo desses 2 pontos é um subtítulo. É como se fosse um slogan. Por exemplo, não tem aí a loja Casas Bahia? O slogan é dedicação total a você. Eu brinco com isso com os meus alunos, que é um exemplo muito fácil de você entender que existem marcas e tem um slogan, né? Então aqui é basicamente isso. Você vai fazer um título e vai fazer um slogan que é uma explicação muito sucinta, né, do seu trabalho. Então, ó, história da vacina, erradicação de epidemias. Pronto, ó, dei um negócio assim, ó, um pouquinho ali de spoiler do que eles vão encontrar no meu trabalho, tá? Então, título e subtítulo, ok? E logo abaixo você vai colocar, então, a cidade que você, né, desenvolveu o trabalho e o ano. Então, São Paulo 2024, tá? Gente, isso aqui é a capa, não inventa mais nada. Segundo a BNT, é isso que tem que ter na sua capa, apenas. Mas você vai falar assim, mas professora, e o nome, né, de quem fez o trabalho? Então, o nome de quem fez o trabalho vai estar na folha de rosto. Lembra que eu falei para vocês que é uma extensão? Pois bem, aqui que você vai colocar o seu nome, o nome do seu amigo. Ah, mas só pode 2? Não, se for um grupo de 5, você vai colocar o nome das 5 pessoas aqui. E é nesse formato aqui, tá? Sim. Caps Lock, maiúsculo, tá? E ó, olha aqui, vou trazer um negócio aqui para vocês. Eu vou deixar este modelo aqui embaixo da legenda. Então é só você clicar que você já vai ter esse modelo e é só você substituir. Não, fala sério. Depois dessa, eu mereço o seu like, né? Porque eu aqui, ó, te ajudei muito, que você não vai precisar fazer, é só você substituir e fazer o seu trabalho em si. Então, ó, não esquece, dá esse like aqui que eu mereci agora, hein? Mas continuando, vamos lá então a dar mais algumas informações. E aí depois você vai repetir novamente o seu título e subtítulo. Mas tem uma informação a mais, né, que não tem na capa, que é essa parte aqui, ó. Trabalho referente à disciplina de ciências do Colégio Navegantes de São Paulo, ministrado pela professora Thaís. Que no caso você vai substituir, né, o nome da sua professora, e se não for ciências, vai ser história, vai ser um outro nome da disciplina aí, tá? E aí você vai colocar de novo, São Paulo 2024. Pronto. Capa e folha de rosto, ó, perfeito. Gente, quando o seu professor vê um trabalho desse, construído dessa forma, e às vezes ele nem solicitou dessa forma, você entregar assim, gente, você pode ter certeza que você ganhou uma moral com o professor. Porque é assim que os professores esperam um trabalho. Não um trabalho que você coloca rapidão no caderno, né? Rasga, entrega ali com aquelas barbinhas, tudo horrível e pronto. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí é não demonstrar ali a sua dedicação, né? Com o trabalho do professor também, né? Então você tem que entregar um trabalho bem feito, mostrar que você se dedicou. Você aí está em busca de melhorar o seu desempenho acadêmico, então você tem que fazer por merecer, tem que fazer um trabalho bem feito. Então, capa e folha de rosto, beleza? Então, agora vamos para o sumário. E no sumário, nós vamos listar basicamente todos os tópicos importantes do nosso trabalho, tá? Que compõe o nosso trabalho. Então, aqui eu trouxe para vocês a introdução, né? Que a gente vai, então, trazer os aspectos importantes do nosso trabalho, justificar no nosso trabalho. O objetivo, aí você fala assim, mas professora, você não falou de objetivo. Pois é, bem, tem alguns trabalhos que você tem um objetivo a cumprir. Por exemplo, identificar tal coisa. Então é interessante no trabalho você escrever isso, né? Qual que é o objetivo desse trabalho? Gente, objetivo de 2 a 3 linhas, tá? Ó, o objetivo desse trabalho é tal. Fechou, perfeito, tá? O terceiro ponto, que está escrito tópico geral, e quarto tópico geral, é o seu trabalho propriamente dito. Aqui eu coloquei exemplo, que o seu trabalho pode ser dividido em 2 partes, que aí você vai colocar a terceira e quarta parte no sumário, que é, por exemplo, uma divisão ali, uma segmentação do seu trabalho. Então, por exemplo, aqui, né, da história da vacina, você pode colocar aqui tópico geral, né, substituir, tá? Então, você vai apagar e vai colocar um título, por exemplo, primeira pesquisa da vacina. Aí você, né, pode colocar no quarto tópico, vacina no Brasil, né? Revolta da vacina. Então, você pode fazer tópicos para ajudar o seu leitor a entender a história que você está contando. Porque quando a gente vem, gente, com textão,
parece que, né, muita coisa, não tem uma fluidez. Quando você divide, né, e categoriza, fica tão gostoso de ler. Então, antes de você de fato ir para o seu trabalho correndo, pensa como que você vai estruturar esse trabalho, né? Quais os tópicos que você pode dividir para ficar um texto gostoso de ler, tá? E até de escrever também, perfeito? Então, aqui você pode, além desse tópico geral, você pode fazer subtópicos. Então, aí, tópico 1, tópico 2. Claro, né, gente? Vamos conversar o seguinte. Não vai fazer um tópico que você vai escrever 2 linhas. Não, você tem que aí agrupar em características aí em que você vai ter um negócio para falar. Não vai ser 2 linhas e vai para o próximo tópico, tá bom? Então, eu coloquei 3 e 4 tópicos, quer dizer que só pode isso? Não, você pode fazer 5º tópico, 6º tópico, porque aqui de fato, gente, é o seu trabalho, é a sua pesquisa. E abro um parênteses aqui, que também existe a pesquisa científica, né? Em que você vai fazer um experimento. E aí já é um outro modelo, porque aqui vai entrar materiais e métodos, resultados, discussão, mas o modelo geral é esse aqui que eu tô trazendo para vocês, que vale para todo mundo, tá? Então aí se você trabalha em iniciação científica, é aqui que entraria essa parte de materiais e métodos e resultados. Mas quem sabe eu não faço um vídeo só especificamente aí para essa parte de pesquisa científica. Então se você ficou até agora no vídeo e tem interesse nessa parte de escrever esse passo a passo, né, da parte experimental, né, de pesquisa de fato, então coloque o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, quem sabe aí nos próximos vídeos eu não trago esse tema, não é mesmo? Então quem sabe, vamos tentar aí. E aí, né, finalizando, vamos para a conclusão, afinal se você precisa concluir, né, a sua pesquisa, olha, eu concluo que a partir disso é muito importante a vacinação por conta disso, disso, daquilo. Você tem que concluir, né? Você teve um objetivo, fez a sua pesquisa e concluiu algo, que é aqui onde, nesse ponto, eu estou falando para vocês, né? Que você tem que concluir alguma coisa da pesquisa. E as referências bibliográficas, né? Você fez sua pesquisa, você tirou de sua cabeça? Não, de algum lugar, alguém falou, né? Algum site, e aí tem todo uma parte ali de regrinha que eu vou trazer para vocês. E aí, seguindo, nós vamos para a introdução. E aqui que eu quero mostrar para vocês aquela parte que eu falei de justificar. Ó, aqui tá a margem. Lembra que eu falei que fica um conteúdo escadinha? Ó, vou até mostrar para vocês. Se eu adicionar, olha que horror, gente, que fica isso aqui. Olha a diferença, é um passe de mágica. Vem comigo, ó. Seleciono tudo, vou lá na página inicial e aperto aqui, ó, em justificar. Gente, olha que lindo. Gente, muda tudo. Ó, sem justificar, justificado. Muda, né, gente? Fala sério. Mas aí tem um outro detalhe muito importante, que é o parágrafo. Então você vai vir aqui, né, e dar a tecla Tab. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, vou apertar, ó, e deu o parágrafo, tá certo? E aí você tá vendo que aqui tem um espação entre uma linha e outra. Então o que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai vir nesse parágrafo, né, dar o backspace, né, dar retroceder. Aí você vem e vai dar... Aí você vai retroceder e vai dar o tab, ó. Um tab e já veio o parágrafo, tá? Então, eu vou fazer de novo, ó. Eu volto, né, o parágrafo junto com aquele anterior e vou dando tab, ó. E dá certinho. Olha que lindo que fica, gente. É uma outra estrutura de texto, tá? Eu peguei qualquer texto aí da internet e coloquei aqui. Esquece o que tá escrito aqui, tá, gente? É só para vocês entenderem aí o desenvolvimento, a estrutura aqui de como você tem que fazer. Então, ó, aqui... é super importante você usar essas regras. Então, vamos conferir, ó. Eu tô em Arial? Tô, mas não tá no 12, tá no 11. Então, eu vou arrumar aqui, ó, 12. Tá vendo? Quando, olha... Não, ainda bem que aconteceu isso, porque olha a diferença. Quando eu tô no 11, tá certinho, né? Certinho a estrutura que eu fiz. Quando eu vou pro 12, já mudou tudo. Então, aí você tem que arrumar de novo, ó. Dou tab até chegar aqui no parágrafo. Dou tab até chegar aqui no parágrafo, tá? Uma dica importante, quantas linhas eu tenho que ter mais ou menos em cada parágrafo? Olha, o ideal aí é de 4 a 5 linhas, sempre mantendo, é mais ou menos essa proporção, não vai fazer um parágrafo de 10, aí o outro de 2, de 3, sempre aí de 4 a 5 linhas, tá? Então, fez sua introdução, professora, quanto eu tenho que escrever de introdução? Olha, no mínimo aí,
uns 5 a 6 parágrafos, tá? No mínimo. Isso aqui eu tô dizendo para aluno de Fundamental 2 que tá começando o sexto e sétimo. Se você tá no oitavo e nono aí, tem que escrever mais, tá? Então aqui é a parte da introdução. Aí eu quero dar uma dica aqui para vocês importante. Vamos falar que você pegou um autor e o autor chama Soares. E o Soares falou isso aqui que você está escrevendo. Você precisa identificar no seu texto o que o autor falou. Por quê? Você consegue perceber que quando você vai construir uma introdução, você vai pegar opinião fulano, opinião ciclano, opinião de várias pessoas. E você precisa identificar isso no texto. Então aqui você vai escrever assim, por exemplo, Soares, que é o sobrenome do autor, a gente sempre cita outra pessoa ou outro autor por meio do seu sobrenome. Então você vai colocar Soares, ele falou isso em 2015. Então Soares, entre parênteses, 2015, o ano que ele falou, disse que essa situação está ligada a uma global... Você entende? Então, quando você for se referir ali a um autor específico, tanto na introdução quanto ali na sua pesquisa, você vai identificar assim, tá? O autor, entre parênteses. Você pode usar isso durante o texto, né? No início do texto ou no final, que aí você vai colocar então Soares 2015. Então, olha a diferença, gente. Aqui, quando você faz isso no meio do texto, você usa o sobrenome dele, né? Primeira maiúscula e o resto minúscula, e entre parênteses o ano que ele falou isso. E aí, quando você quer utilizar no final, né? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o nome dele em maiúsculo, né? O sobrenome, e vírgula, o ano que ele publicou, tá? Isso aí, gente, olha, é assim, regra clássica, tá? Então é assim que você vai fazer. Lembrando, quando você entrar na faculdade, ali numa especialização, mestrado, doutorado, e essas regras vão se intensificar ainda mais. Aqui eu tô dando uma grande resumida ali para você passar o seu ano ali da educação básica, Fundamental 2, ensino médio, sabendo ali, ó, o principal. Mas tem muito mais outras regras quando você vai fazer, por exemplo, citação direta, quando você vai copiar exatamente o que o autor falou. Mas isso aqui já é um bom começo aí para você aprender a fazer. Tanto na introdução que você vai usar esse tipo de estrutura, quanto também lá na parte de desenvolvimento da sua pesquisa, tá? E para finalizar essa parte aqui, falta a gente conferir o espaçamento entre as linhas. Lembra que eu falei para vocês? Então a gente vai selecionar tudo e vir aqui, olha a diferença, gente, 1.15, 1,5. Quando a gente está com espaçamento 1,5 entre as linhas, gente, fica muito mais fluido de ler esse texto, tá? Olha que gostoso de ler, muito melhor, gente, do que um aqui, ó. Parece que tá todo mundo junto, né? Não dá para ler direito. Então, ó, que legal. Ainda bem que aconteceu isso, porque eu não selecionei. Se você não seleciona, ele não dá o espaço, ó. Vale lembrar que para fazer esse espaçamento, você precisa selecionar tudo, ó. Se eu seleciono só esse, olha como que fica. Aí o seu texto fica todo desorganizado, porque tá espaçamento 1,5, aí depois espaçamento 1. Então tem que selecionar, gente, tudo, ó, selecionar tudo, beleza? Assim como eu mostrei pra vocês. Então com isso, gente, olha, não tem erro, tá? Aí é só ir correr pro abraço para fazer uma pesquisa bem feita, mas com essa formatação aqui toda que você tá aprendendo agora, gente, ó, vai dar super certo, tá? E aí, continuando, vamos subir aqui. Nós temos o objetivo. Lembra que eu falei 2 linhas? O objetivo deste trabalho é tal. Aqui no tópico 1, lembra que eu falei? Você vai fazer aí a sua pesquisa, mas não vai escrever tópico 1, tá, gente? Você vai escrever o título aqui. Tópico 1 é só para você saber que você tem que escrever um título ali do trabalho. Ah, professor, eu quero fazer uma subcategoria. Você vai usar 3.1. Ah, depois você vai usar 3.2 e assim por diante, tá? Como eu expliquei para vocês lá no sumário. Não precisa ser um tópico só, você pode, né, ir desmembrando ele. E aí, no quarto ponto, você vai usar a conclusão. Conclua a partir deste trabalho que, né, resume. E aí, nós vamos agora para as referências bibliográficas. Senta aí, cata uma pipoca, que agora eu preciso da sua total atenção. Se você, né, saiu da atenção em 1 minuto, agora foco, porque isso aqui é muito importante.
Meus alunos tinham muita dificuldade, né, em fazer isso e eles voltavam e iam. Mas eu falei, não, a gente vai fazer isso aqui, juntos. E aí eles aprenderam. Mesmo que eu explicasse ali 20 vezes, eu ensinei eles, porque isso aí é muito importante, é para a vida inteira de vocês. Então, por isso eu quero que vocês foquem aqui comigo. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu tenho certeza que vocês vão pesquisar sempre em um site, né? Fazer a pesquisa de vocês. Então, vamos ver que esse site tem um autor que você identifica. Então, ele fez lá um título, autor e fez o texto. Então, como que você vai identificar isso nas referências biográficas? Então, você vai colocar o sobrenome, né, do autor, vírgula, o nome. Igual tá aqui, tá? Ó, sobrenome e nome. Então, aqui, a gente já fez isso aqui, ó. Vou mostrar parte por parte para vocês verem. Então, ó, sobrenome e nome. Eu vou até fazer colorido pra gente ir indo, trabalhando junto. Então, ó, sobrenome e nome. Então, Karazai Estelita Haas. Sobrenome e nome. Título da matéria. Então, ó, o título da matéria é o título ali do site, né? Do início ali que você vai pesquisar. Então, esse título aqui não tem nada a ver com a da vacina, mas peguei aqui da internet para você entender. Então, tem a matéria ali do site tem esse título aqui. Qual que é o nome do jornal? Olha, o nome do jornal é a Folha de São Paulo. E qual que é a cidade que publicou? E o mês e o ano? Então, a cidade que publicou o mês e o ano é São Paulo, 20 de junho de 2018, há muito tempo atrás. Tá vendo? Tá percebendo aqui que a gente está construindo? Esse aqui é o modelo e esse aqui é a substituição de como você vai fazer. Se houver seção, você coloca e aqui vem a parte importante. Você vai colocar ponto, disponível em, que nem eu coloquei aqui, ó, disponível em, e vai copiar o site e colar aqui. E uma coisa muito importante é descrever quando você acessou. Porque pensa comigo, o site pode romper a qualquer momento, ele pode sair fora do ar. Então tem que estar aqui a descrição do seu acesso, quando você acessou. Não precisa ser em formato de horário, mas o dia. Então você colocou o link aqui, né? A URL. Depois você colocar acesso em 20 de junho de 2018. Ponto. Pronto, você já fez a referência. Tá? Então essa é a referência de um site que você utilizou. É nesse formato que você vai fazer, tá? Agora vamos pensar que esse site não tem autor. Por exemplo, a revista é super interessante. Não tem o autor, né, naquela publicação. Então como você vai fazer? Ó, você vai colocar o título, vai colocar o nome do site. Aqui tá jornal, mas é o nome do site, tá? Vou colocar aqui, ó, site X. Vai colocar a cidade de publicação, se tiver, né? O dia, um mês, aqui colocou 2018, não tinha, né? Não tinha cidade, só tinha o ano, tá tudo bem. A mesma coisa, disponível em, 2 pontos. Coloca o site, dá o ponto final. Acesso em 20 de junho de 2018. E é isso. É exatamente esse padrão que você vai fazer. Se você for fazer em buscar em livro, tem também uma outra estrutura que segue muito esse padrão, e artigo também. Então, eu coloquei aqui, eu trouxe simplificado em site, porque eu sei que a maioria de vocês procura em site. Mas se você for procurar em artigo ou em livro, tem outro modelo que é só você colocar assim, no Google, ABNT, modelo de artigo, modelo de livro. E aí vai ter inúmeras páginas que vão te mostrar os modelinhos. Eu trouxe aqui para não bombardear vocês de informação que já foi muita, e por isso que eu trouxe aqui só de site. Mas se você usar de livro e de artigo, tem outras regrinhas também, mas é muito parecido, tá? E assim, meus amores, você termina o seu trabalho. E aí, ó, vou dar uma outra dica aqui. Seu professor, ele pode pedir para você imprimir ou ele pode pedir para você mandar por e-mail. E aí, gente, você até pode também expor isso pro seu professor. Tipo assim, professor, eu posso mandar por e-mail? Aí ele vai falar, pode mandar por e-mail. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em arquivo, salvar como, você vai colocar o nome do seu trabalho, ó, trabalho de ciências, e aqui logo abaixo, você vai vir e colocar PDF. Por quê? Assim ele vai salvar no modelo PDF que não vai desconfigurar se ele abrir em outro computador que não seja o seu,
tá? E aí assim que você salva no modelo PDF, ele fica um modelo, aí você vai salvar na pasta, né, correta aí do seu computador, e aí o seu trabalho vai estar pronto, né, nesse modelo aí em PDF, muito mais fácil do seu professor abrir na casa dele. Ufa, terminamos! Mas calma, você não vai precisar ver esse vídeo todas as vezes que você for fazer um trabalho. Basicamente aí você vai ver de 1 a 2 vezes até você entender tudo, lembrar de todos os detalhes e depois você nem vai mais precisar ver vídeo nenhum, tá? Porque você vai estar, ó, apto a fazer qualquer trabalho e eu tenho certeza que usando essa estrutura que eu trouxe aqui para você, seu professor vai ficar muito feliz de ver um trabalho como esse, organizado. Tenho certeza que ele vai atribuir com certeza alguma nota aí para você referente a toda essa sua organização, porque, gente, faz muita diferença, né? E eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de curtir este vídeo, compartilhar também para um outro amigo que tá doido aí atrás dessas orientações de um trabalho, tá bom? Então eu fico por aqui, se vocês quiserem me acompanhar, me sigam nas redes sociais, @taexplicando.ciências, lá no Instagram, que eu vou estar lá para te receber, tá bom? Então é isso, muito obrigada, eu fico por aqui. Um beijo, não esquece de se inscrever, porque vídeos como esse vão ter muitos outros esse ano, que eu tô preparando para vocês vários vídeos para te ajudar e para você ter um ano letivo, ó, maravilhoso, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.